Segunda Timóteo, capítulo 3, 16, 17. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos orar. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, então, nós nos reunimos em oração, em assembleia, para falar com o Senhor nessa noite de hoje. Uma noite de clima quente. Mais importante do que isso, é que o Senhor está aqui e recebe todas as nossas adorações. Muito obrigado por aqueles que nos visitam, primeira, segunda, terceira vez, quarta, e que possam retornar sempre à casa, à igreja do Senhor Jesus. Foi por ela que Ele morreu e nós te louvamos e te agradecemos nesta noite. Amém. Eu vou falar sobre a utilidade da palavra de Deus, tá bom? Esse versículo foi escrito por ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Vocês sabem que o Novo Testamento, se nós tirarmos o apóstolo Paulo, praticamente nós reduzimos a metade, do Novo Testamento. Muitos críticos até dizem o que seria do Novo Testamento sem Paulo. E você vai fazer uma busca pela vida do apóstolo, e a gente fica meio que tentando entender como Deus trabalha. Estava tudo pronto. Jesus já tinha descido à sepultura, já havia ressuscitado, já estava na glória com o Pai. Em um dado momento, após a sua morte, a gente não sabe ao certo quanto tempo, Jesus então resolve chamar alguém que a princípio não fazia sentido. O Senhor Jesus então vai ter um encontro com o apóstolo Paulo numa estrada a caminho de Damasco, num sol escaldante de meio-dia. O Senhor Jesus vai buscar aquela ovelha perdida. O encontro não foi nada bom para Paulo. Humilhante, humilhado, ele cai do cavalo, fica cego por mais ou menos 3 dias. Depois recebe a visita de um discípulo de Jesus chamado Ananias, enviado lá para falar com Paulo pelo próprio Senhor Jesus. Ele ora com Paulo, Paulo aceita Jesus então, e aí, alguns anos depois, lá está Paulo trabalhando e dando um novo rumo para o cristianismo. Aqui Paulo está falando ao seu pupilo, pastor Timóteo. E ele está dando uma pastoral, ele está dando um direcionamento pastoral. E ele diz, falando sobre a Escritura, o nome da Bíblia não é Bíblia, o nome da Bíblia é Escrituras, ou Palavra de Deus. E ele está fazendo aqui uma defesa à Palavra de Deus, que é a Bíblia, que é as Sagradas Escrituras, que é as Sagradas Letras. Tudo isso é o nome da Bíblia. Bíblia para nós,
que temos uma fé grega. A nossa fé é grega, viu, irmãos? A nossa fé às vezes é mais grega do que romana. A gente tem aí a Igreja Católica Apostólica Romana, mas a fé do cristão atual é católico apostólico grego, a começar pelo nome disso aqui. Nós chamamos de Bíblia, e se você for buscar a origem, vem do grego, biblos, que significa conjunto de livros, né? Então, Paulo está fazendo uma defesa muito grande a respeito da Bíblia. Toda a Escritura, ou seja, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, tudo isto, sem tirar nada, ele está dizendo toda, não fica nada de reserva, não tem desconto, não tem promoção, é tudo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quem sabe o que é inspirado? A palavra inspirar significa o quê? Quem fez Mateus 28 sabe. O que é inspirar, gente? Soprar para dentro. Então vamos lá. Vamos inspirar. Vamos lá, ó. Pelo nariz, tá bom? Vamos lá. Quem soprou para dentro de você? Quem soprou agora para dentro de você? Você mesmo. Mas nesse caso de inspiração aqui, não é você que introduz o oxigênio dentro de você. Essa inspiração aqui que a Bíblia está falando, é Deus que está soprando na sua mente. Suponhamos que você fosse um escritor da Bíblia. Deus estaria soprando para dentro da sua mente aquilo que Ele queria que fosse escrito. Tudo bem? Então, isso tira qualquer suspeita de que Deus pegou a caneta, pegou na mão do escritor, porque muita gente fala, mas como é que é esse negócio de escrever a Bíblia? Tem gente que acredita que Deus pegou na mão do profeta, Deus pegou na mão de Paulo. Não, se for para Deus pegar na mão para escrever, é melhor ele pegar a caneta. Fica mais fácil, não fica? Então não foi assim. Ele sopra dentro da mente da pessoa. Isto é inspirar. Então não é que Deus inspirou o oxigênio, Deus inspirou a sua palavra. Tudo bem? Toda a Bíblia é soprada por Deus. Diga comigo, toda a Bíblia é soprada por Deus. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui em qualquer página, pode ser? Então vamos lá. Josué capítulo 12, não precisa abrir não. Josué capítulo 12, são estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram. Isso aqui é inspirado por Deus? Sim ou não? Vou abrir em outro lugar aqui. 1 Reis 21, sucedeu depois disso o seguinte, isso aqui é inspirado por Deus, sim ou não? Pronto. Quando a Bíblia fala que existiu Adão, foi inspirado por Deus? Sim ou não? Quando a Bíblia fala que a baleia engoliu Jonas, foi inspirado por Deus? Quando a Bíblia fala que Jesus multiplicou pães e peixes, foi inspirado por Deus? Acabou. A gente não discute isso. A ciência discorda, problema dela. Problema dela. Nós vivemos pela fé. E aquilo que foi canonizado, que foi entendido que é inspirado, partindo do princípio que o próprio Paulo fala sobre isso, nós não vamos questionar.
A Bíblia, a palavra de Deus inspirada, não ficou para ser questionada, ficou para ser entendida. Então tudo que está aqui, você tem que crer pela fé. Não tem como. Tudo que está aqui é pela fé. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E qual a utilidade? A utilidade das Sagradas Escrituras é sobre isso que eu vou falar. Qual é a utilidade? Serve para muitas coisas. Não é bombril não, mas serve para muitas coisas. Primeiro, diz Paulo, útil para o ensino. A Bíblia foi deixada para nós, para que nós passemos ela de geração para geração, sim ou não? Então a própria Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando se tornar velho, não se desviará dele. Você tem ensinado o seu filho a palavra de Deus? Um dia eu fiz essa pergunta aqui e eu fiquei abismado. Uma criança levantou e falou 66 livros da Bíblia. Tem muita falsa religião. Tem muita religião ensinando aquilo que não é bíblico. Tem muita religião, irmãos, assessorando mal os seus fiéis, causando pânico nos fiéis, excluindo os mais fracos, oprimindo, extorquindo, mentindo em nome de Deus. Tem muita falsa. Eu não estou falando do Islã, não estou falando aqui do hinduísmo, do confucionismo, do zoroastrismo. Eu não estou falando aqui de Seixonoye. Eu estou falando aqui de igreja cristã, que se diz até evangélica, ensinando um quinto evangelho que Jesus não pregou. Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Você vai assustar comigo. Quando o jovem rico chega para Jesus e fala, Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus falou? Vai para a igreja batista. Foi isso? Sim ou não? Salvação não está na igreja, irmão. Se alguém disser para você que a igreja X ou Y é que salva, pode sair correndo. Esse evangelho Jesus não pregou. Jesus perguntou o que a Bíblia, o que a lei ensina? Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Pois é, vai e faça o mesmo. Ama o teu próximo, vai e faça o mesmo. Aonde que está a salvação, irmãos? Em nos parecermos com Jesus. Só isso. Se pareça com Ele e você está salvo. Para se parecer com Ele, você tem que andar com Ele. Para andar com Ele, você tem que conhecê-lo. Para você conhecê-lo, você tem que receber no seu coração. Então a salvação não está em igreja. Se alguém disser para você, se você não for dessa igreja, você não é salvo, você pode sair e pode dizer, você é um mentiroso, isso não está na palavra. Não está, Jesus nunca ensinou isso. Igrejas que se auto-intitulam donas da verdade. Gente, a verdade é uma pessoa. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Santifica-os na verdade, a tua verdade é a palavra. A verdade é a palavra, gente. A palavra é Cristo. A palavra também é uma pessoa. Então conheça Jesus e você será liberto. Liberto do quê? Do medo. Liberto do quê? De todos os traumas. Liberto de quê? Das enfermidades. Escuta, a maioria das nossas enfermidades são psicossomáticas. A maioria das enfermidades somos nós quem criamos. E Jesus ensina isso.
Então nós precisamos nos livrar pelo menos das enfermidades emocionais, espirituais, porque as físicas muitas vezes a gente não consegue, por ordem genética, por fator de idade, a gente mais cedo ou mais tarde vai envelhecer, vai adoecer e vai morrer, é o ciclo vital. Mas a Bíblia diz que nós não podemos ser enganados. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. A Bíblia diz que a palavra certa vem dos lábios do Senhor. Então nós precisamos ensinar as Escrituras. E aqui não é para ensinar doutrina de igreja, não. Tem a igreja do não pode. Não pode isso, não pode aquilo outro, não pode isso, não pode batom, não pode calça, não pode saia, não pode short, não pode bola, não pode. É a igreja do não pode. Aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece, muda, tudo não posso naquele que me fortalece. Tem a igreja onde os líderes só querem a lã da ovelha. Aí aquele versículo que diz, não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O líder não pode dizer, porque ele fala, eu tenho ouro, tenho prata, tenho avião, tenho jatinho, tenho tudo que você quiser. Eu só não tenho poder, fica sentado aleijado aí, porque não dou conta de te curar. Então essa é a igreja dos portentosos, dos suntuosos do dinheiro. Tem a igreja, irmãos, que coloca medo nos fiéis. Se você sair da igreja e desviar, você vai para o inferno. A salvação está na igreja? Você vai para o inferno porque você deixou de frequentar uma igreja? Que Deus é esse? Que Deus é esse que põe a salvação numa parede de concreto? Que põe a salvação numa doutrina humana? Então deixa eu falar uma coisa para você. Essa igreja do não pode não tem base bíblica. Essa igreja de me dar tudo que você tem não tem base bíblica. Essa igreja que se acha dona da verdade não tem base bíblica. A verdade é Cristo. E se eu disser para você que tem gente que entra no céu e nunca entrou numa igreja, você vai achar que eu estou blasfemando? Eu sou herege? Se eu disser para você que tem gente que nunca vai pisar numa igreja e vai chegar no céu primeiro do que você, isso assusta. Mas os pastores não querem que prega isso, porque senão o povo não vem para a igreja. Aí é preciso mentir para as igrejas ficarem cheias. Esse trabalho eu não faço. Eu não faço. Você acha mesmo que quando eu pergunto assim, quem quer aceitar Jesus? Aí o irmãozinho vem. Ele está salvo porque ele veio aqui na frente? Você acha mesmo? Tem uns que vêm aqui e aceitam Jesus, não sabe nem o que está fazendo. No outro dia você pergunta, você viu o que você fez ontem? Eu falei, não, ele me chamou lá, eu pensei que era para dar dinheiro. Aí eu fui. Salvação não está nisso não, irmão. A salvação está em o nome de Jesus. E olha, uma coisa importante que você saiba, a igreja tem dono, Jesus morreu por ela. Jesus morreu pela igreja. Então quando Paulo estava a caminho de Damasco, que ele cai do cavalo, que uma luz brilha mais do que o sol, ele diz, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Paulo não estava perseguindo Jesus, Paulo estava perseguindo a igreja. E Jesus disse, a igreja é minha, eu comprei com preço de sangue, a igreja é minha e todo crente é meu. É por isso que o maligno não pode tocar na tua vida sem autorização do Pai. Mas acontece que muitas vezes, antes da pessoa aceitar Jesus, o maligno faz uma bagunça muito grande na vida da pessoa. A pessoa fica toda desconectada. E quando vem para a igreja, o nosso trabalho até não é com o diabo,
porque o diabo já está vencido. O nosso trabalho é fazer a pessoa entender que agora ela é propriedade exclusiva do Senhor, e que ela não tem mais que se curvar diante de pecados, diante de enfermidades, diante de sofrimentos. Quando você toma pé dessa situação, você começa a perceber que você é forte, que você não é fraco, que Deus colocou em você uma vacina que te imuniza contra os ataques do inimigo. Ensina isso para as pessoas, mas fala a verdade. É um tal de perder a salvação. Se você sair dessa igreja, você vai perder a salvação. Como é que você vai perder algo que você não sabe onde está guardado? Fala para mim, irmão. É a mesma coisa que eu dissesse: olha, irmã, você vai perder meu celular. Mas pastor, mas para mim perder eu tenho que achar. Deus não fala para ninguém onde Ele guarda a nossa salvação, porque Ele diz: aquele que vem a mim jamais lançarei fora. A salvação sua está nas mãos do Senhor. Você não vai perder, irmão. Essa história de perder salvação é mentira de igreja que quer segurar as pessoas a qualquer custo. Ah, fulano, oh, não desvia não. Desvia do quê, irmão? Desvia do quê? Da chibata do pastor? Desvia do quê? Dos usos e costumes daquela igreja? Desvia do quê? Das mentiras que eles têm pregado nos púlpitos? É isso? Porque de Jesus, nem que você queira, você consegue desviar dele. Nem que você queira, fala assim: agora eu quero ir para o inferno, eu decidi, eu quero queimar nas profundas. Você não vai queimar, meu amigo, o inferno te perdeu. Aquele que vem para Jesus, jamais ele lança fora. A Bíblia diz: nada pode nos separar do amor de Deus, nem anjo, nem demônio, ninguém te tira das mãos do Senhor. Ah, mas eu deixei de ir na igreja. Problema seu. Você vai assistir mais filme, você vai assistir mais Silvio Santos à noite, você vai assistir mais Fantástico, você vai ter tempo para o Big Brother, você vai ficar mais tempo no WhatsApp, você vai ficar um pouquinho mais carnal, você vai ficar um pouquinho menos sensível para as coisas espirituais. O devorador vai dar mais na sua finança. Pode ser que você fique um pouquinho mais depressivo. Pode ser até que você comece a tomar uma canjibrina. O pessoal sabe o que é canjibrina aqui. Vai perder a salvação, irmão. Quem é de Jesus é de Jesus. Davi cometeu um pecado bonito ou feio? O pecado de Davi foi um pecado duplo. Ele matou, triplo. Ele roubou e tomou a mulher do outro. E aí? Perdeu a salvação? De forma alguma, irmão. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Se você calar os seus pecados, você vai ficar doente. A única coisa que você pode perder é saúde, dinheiro, alegria, motivação. Mas o seu lugar junto ao Pai, não. Aí a pessoa fala assim: ah, pastor, mas ele deixou a fé e agora está no satanismo. Bom, irmão, então, se uma pessoa desce a um nível desse, ele nunca foi de Jesus. Porque se eu voltar de novo para o Espiritismo, eu nunca fui de Jesus. Eu nunca fui. Aí na verdade eu estava camuflando no meio evangélico, né? Tem gente que camufla na igreja. Fala igual crente, anda igual crente, se veste igual crente. Viu como é que crente veste? Aí, dá uma olhada. Ó, isso aqui é uniforme de crente. Fala igual crente, paz do Senhor, vida eterna com Jesus. Fala igual crente, camuflando, mas talvez não é crente. Ele acostuma. Viu? A Bíblia, ela é útil para o ensino. E o que eu estou fazendo agora? Ensinando. Ensinando a você não acreditar em mentira. As pessoas criam religiões, muitas delas, para dominar as pessoas. Aqui você é livre. Aqui você é livre.
Eu não quero que você vá embora dessa igreja de jeito nenhum, mas se você falar que vai embora, eu só vou querer saber por quê, que é um direito que eu tenho. Por que você quer ir embora? E depois que você me explicar, eu vou te abençoar e você vai embora. Você sabia que muitos pastores amaldiçoam os seus fiéis quando eles saem da igreja? Teve um que falou assim para a ovelha: todo crente que sai dessa igreja morre atropelado. Isso é maldição, irmãos. O papel de pastor não é esse não. Vai com Deus, meu filho, Deus te abençoa. Mas sai pela porta da frente, porque quem sai pela porta do fundo volta para consertar o que deixou de errado. Sai pela porta da frente, não briga com ninguém, não maltrata ninguém, sai calado, não sai atirando não, porque normalmente quando a pessoa sai da igreja, ela sai ressentida, magoada. Abençoa o teu líder, Deus te abençoa, pastor, Deus te abençoa, presbítero, Deus te abençoa, bispo, Deus te abençoa, apóstolo, Deus te abençoa, querubim. Vai abençoando, porque hoje tem de tudo, né? Fiquei sabendo aí que tem um aí aqui de Goiás aqui, que falaram para ele que tem unção de querubim. Daqui a pouco tem unção de vice-deus. O que você é? Vice-deus. Tudo isso vai acontecer, mas a Bíblia prescreveu: no final dos tempos os homens serão enfatuados, arrogantes. É isso, irmão, muita arrogância. A Bíblia serve então, ela é útil para o ensino e ela é útil para a repreensão. Quem é que já repreendeu alguém usando o versículo bíblico? Você já viu alguém julgando alguém? Quando você vê alguém julgando, diga assim: não julgueis para não serdes julgado. Com a mesma medida que você julgar, você será julgado. O que é isso? Repreensão. Você está repreendendo a pessoa. A Bíblia foi feita para isso. Você tem que ter uns versículos decorados, irmão, para você meter bala. Tem gente que tem unção de cangaceiro de Jesus. Guarda já aí. Guarda uns versículozinhos. Na hora que você vê o irmão pecando, você toim, toim, toim. Mas não mata não. Mata não, só dá um arranhão. Tá bom? A Bíblia serve para você repreender também. Tem pessoas que levam tão a sério. Me contaram essa história de alguém que leva tão a sério esse negócio de repreensão, que ele entendeu que alguém estava mentindo. Entendeu, pode ser que a pessoa nem estava mentindo. Ele pegou a Bíblia e abriu lá, chamou a pessoa, sentou. A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Você está chamando a pessoa de diabo, irmão, não faz isso. Cuidado na hora de repreender, você não precisa degolar, não precisa cortar o pescoço, irmão. Não usa a palavra de Deus dessa forma. Dependendo do jeito que você fala, você chama a pessoa de capeta. A Bíblia também ela é útil para a correção. É diferente de repreensão. Repreensão a gente tem mais como exortação, admoestação, danação. Agora, a correção não. Tem muita gente fazendo coisa errada e às vezes está achando que está fazendo certo. Então, a Bíblia serve para você corrigir a pessoa. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, essa história de dízimo, primeiro, não é história, é bíblico. Pastor, eu tenho que pagar o dízimo. Você não paga dízimo, irmão. Você paga água, paga luz. Dízimo você devolve, porque na verdade tudo é de Deus. Deus permite você viver com 90%, e você devolve 10%.
Aí tem uma turma aí, que é a turma do barulho, que não é a favor de dízimo, não é porque é avarento. Mas e se não tiver o dízimo, tem que inventar outra coisa. Tem uma igreja aí que é contra o dízimo, mas eles tiveram que inventar outra coisa. Então, para que inventar? Para que reinventar a roda? Ela já está inventada, foi Deus que inventou. E 10% não aniquila ninguém. Pastor, como é que é essa história de dízimo? Eu falo, olha, irmão, é assim, 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 assim. O que é isso, irmão? Correção. Ah, eu não estava sabendo. Eu achei que eu devolvia do bruto. Não, irmão, você devolve do líquido. Então você explica, a palavra de Deus serve para isso. Pastor, como é que é esse negócio de perdão? Perdoar é esquecer a ofensa? Não, irmão. Perdoar não é, você nunca vai esquecer quem te ofendeu. Nunca vai esquecer. Existem pessoas que você vai ter que evitar. A Bíblia diz: a uns amai, a outros tolerai, a outros evitai. Tem gente que você tem que cortar a volta. É o desmancha-roda, é o sou bafo. Quando ele chega, ele desmancha a roda. Por quê, irmãos? Tem que evitar problema, gente problemático, gente complicada, gente que conversa demais, gente intrigante. Evita essa pessoa. O que dá menos problema? Tem hora que a gente tem que escolher, não é o que não dá problema, é o que dá menos problema. Tem que perdoar, mas você não vai esquecer. Perdoar é não desejar mal. Perdoar é não ficar falando mal da pessoa. Então, corrigir na palavra. Corrige o teu filho na palavra. Filhinho, isso Papai do Céu não gosta. 4, educação na justiça. O que é educação? Eu vou te trocar essa palavra. Educação é formação. Tem criança mal formada? Tem. Eu, no 2º grau, no ensino médio, eu trabalhei com jovens alunos meus que eram analfabetos. Você acredita? E eu olhava para a caligrafia daquele infeliz, eu falava, não tem condição um trem desse, o cara não sabe escrever o nome dele. Dá vontade de perguntar, quem foi a assassina da alfabetizadora sua? Se eu não trabalhar com você bem trabalhado, eu não estou formando você. O Batista é conhecido no meio evangélico como o Bíblia. Sabe por quê? Porque nós somos chato demais. E a gente ensina mesmo. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é formadora. Ela é formativa. Então, você tem que formar os teus conceitos na palavra. Um dia um colega meu explicando alguma coisa para um pastor amigo meu, explicando alguma coisa para uma ovelha dele, ele falou assim, mas o ratinho fala que não é desse jeito não. Ratinho? Primeiro que isso não é nome de gente. E outra, quando ele precisa de oração, é o ratinho que vai orar para ele? Quem vai formar nossos conceitos não é Silvio Santos não, irmão. Quem vai formar nossos conceitos não é ratinho não. Quem vai formar nossos conceitos é a palavra de Deus. É nela que nós vamos nos inspirar, é nela que nós vamos descansar, é ela que é o condimento, é ela que é o tempero da nossa vida. Nós vamos buscar na palavra, e a palavra de Deus está repleta de inúmeros exemplos de situações similares às que nós vivemos todos os dias. Aí no versículo 17 ele diz assim: então você vai usar a Bíblia inspirada para ensinar, repreender, corrigir e educar.
O versículo 17 diz: a fim de que o homem de Deus... Quem é o homem que Deus usa aqui? Levanta a mão. Quem é o homem que Deus usa? Deus te usa. Deus te usa. Usa. Então, o homem que Deus usa precisa ser perfeito. Tem como ser perfeito? A Bíblia diz mais: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, versículo 48. Então, Deus não quer que você seja perfeito mais ou menos. Deus quer que você seja perfeito, como Deus é perfeito. Agora, como é que eu posso ser perfeito? Se eu tenho uma palavra que me ensina, que me repreende, que me corrige, que me educa, então tem como. E nessa hora, é como dizia John Wesley: não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás. Não importa a igreja, irmão. O que é mais importante? É o antibiótico que está dentro da seringa ou a seringa de injeção? Quem é o antibiótico? Quem é a seringa? Igreja, instituição, é uma seringa. É apenas um invólucro, é apenas um rótulo. O que cura, o remédio é Jesus. Então, deixa eu falar uma coisa para você: a fim de que todo homem seja perfeito, conheça a verdade e ela te libertará. Deus quer perfeição de você. Mas busque a Deus na oração e busque na palavra. E ele diz: perfeito e perfeitamente habilitado. Quem é que já leu a história de Esther? É bonita a história dela ou não? Onde aconteceu a história de Esther? Alternativa 1, na Rússia. Onde foi? Onde foi que se desenrolou a novela de Esther? Que é uma novela. Literariamente é uma novela. Aconteceu onde? Na Pérsia. E Ruth? Quem era Ruth? Então tem que ter habilidade, irmãos. Habilidade com a palavra. Obreiro aprovado é aquele que manuseia bem a palavra da verdade. Isso é habilidade, você tem que saber. Abre aí em Judas. Quantos capítulos tem Judas? Só um. Onde é que fica Judas? Isso. Então tem que falar, tem que ter habilidade. Agora, além da habilidade, habilitado para toda boa obra, tem que ter competência. Muitas vezes a gente tem habilidade com a palavra, mas não tem autoridade, não tem competência. E a igreja sabe quando o pregador está pregando, pelo menos a igreja batista eu sei que sabe, quando o pregador está pregando sem autoridade. A palavra tem que ter peso. A palavra não pode voltar vazia. A palavra tem que impactar. A palavra tem que mexer com a estrutura. A palavra tem que mudar o seu coração. A palavra tem que te levar para junto de Deus. A palavra tem que transformar a sua vida. Se você ficar um ano numa igreja e nada mudar na sua vida, muda de igreja. Se você está fazendo tudo certinho naquela igreja, em um ano não aconteceu nada, deixa eu falar, essa palavra não está tendo poder sobre a tua vida. Quem sabe, quem traz a palavra não vive o que prega. Pensa sobre isso. Tem muita gente que não tem uma palavra que traz mudança, irmãos. A palavra tem que confrontar. Ela é confrontadora. Tá bom? Quero deixar essa palavra para você.